Olá, estamos de volta com o Senado agora. Começaram as movimentações políticas em torno das medidas econômicas anunciadas pelo governo. Entre a busca de apoio e as resistências, um tema se destaca: a proposta de recriar a CPMF. Um dia depois de o governo anunciar corte no orçamento e aumento de impostos, a presidente Dilma Rousseff chamou ao Palácio do Planalto os líderes de partidos aliados na Câmara e no Senado e pediu o apoio da base. O que está acontecendo agora é que o governo tem uma proposta. Se ela é boa, se ela não é, isso aí o Congresso Nacional vai ter a condição de julgar. Os cortes somam 26 bilhões de reais e vão atingir o reajuste de servidores públicos, o programa de aceleração do crescimento, o Minha Casa Minha Vida e a área da saúde. Para aumentar receitas, o governo pretende mexer em 6 impostos e arrecadar 13 bilhões. A grande aposta é ressuscitar a CPMF. Só com o imposto do cheque, a esperança é recolher 32 bilhões de reais. Para garantir o voto de senadores e deputados, a presidente Dilma Rousseff pediu o empenho dos governadores. Reuniu 19 deles em um jantar no Palácio da Alvorada. Um dos atrativos seria repassar aos estados parte da CPMF. A União ficaria com 0,20%, como está na ideia original, e os estados com 0,18%. Ainda mais os governadores que estão num momento difícil, eu acho que é uma receita adicional que é muito bem-vinda nos governos estaduais. No Senado, governadores da oposição que não participaram do encontro com a presidente Dilma reconheceram que os estados precisam de dinheiro, mas não prometeram apoio. Essa ideia de parcela aí para os estados é algo interessante, mas eu não mudo minha opinião tendo em conta parcelas de impostos para o meu estado. A minha posição é exatamente essa. No momento de crise, nós precisamos cortar gastos, enxugar a máquina, o que infelizmente não foi feito. Para o presidente da Câmara, será difícil recriar a CPMF, mesmo com o apoio dos governadores. Eles não têm o poder de formular a política econômica. Eles estão numa situação muito delicada, estão sofrendo mais. Mas eu não diria que o apoio dos governadores vai ter nenhuma influência para poder aprovar a CPMF aqui nessa casa. O presidente do Senado preferiu não discutir o mérito das propostas. Eu não vou antecipar essa discussão porque eu não quero predizer o que o Congresso vai fazer. Qualquer coisa só acontecerá ou não a partir do convencimento dos congressistas. Essa questão de repartir com os estados não está posta aqui. O senador Aécio Neves adiantou como vai orientar o voto dos parlamentares do PSDB. Em relação a novos impostos ou aumento de alíquotas, nós seremos taxativamente contrários. Até porque, no nosso entendimento, isso aumenta a recessão e pune aqueles que não têm responsabilidade com o pagamento dessa conta. E a base governista, que está dividida, reconhece: o esforço terá que ser grande, tanto para aumentar impostos, quanto para cortar despesas. O problema que mais ataca a gente, ao PT, a nossa base social, são os cortes. Esse corte de recursos de saúde, corte de investimento. E esse ataque ao funcionalismo público, isso é um tiro nas nossas bases. Mesmo um governo que está politicamente forte dentro do parlamento, muitas vezes ele tem dificuldade para aprovar propostas como essa. E num momento como esse que nós estamos vivendo, onde temos uma certa heterogeneidade na nossa base, certamente que as dificuldades são maiores. Então o que nós apregoamos e defendemos é a necessidade do diálogo. A nova etapa do ajuste econômico vai tramitar sob a forma de várias propostas de lei, como medidas provisórias e emendas à Constituição. Parte do trabalho vai se concentrar na Comissão Mista de Orçamento. Ainda nesta semana, os ministros da área econômica vão explicar os cortes e aumentos de impostos aos parlamentares do maior colegiado do Congresso. A Comissão Mista de Orçamento terá de analisar boa parte dos cortes propostos pelo governo para o ano que vem. Ajustes terão que ser feitos no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, com as metas da administração federal, deve ser votada antes do orçamento, que também já chegou ao Congresso. A Comissão de Orçamento que vai votar esse orçamento deve conhecer profundamente o que
gerou, como foi que foi gestada todas essas medidas, qual o cálculo, o que eficazmente vai trazer para, vamos dizer, resolver ou ajustar o país a essa crise que nós estamos vivendo. Então, nós temos a expectativa que algum atraso significativo deve ocorrer na votação das peças orçamentárias. Antes de qualquer votação, os parlamentares querem ouvir os ministros do Planejamento e da Fazenda, ainda nesta semana. Nada mais justo do que, com tantas alterações que estão sendo propostas, de que eles possam possibilitar à Comissão de Orçamento esse encontro que deverá ocorrer, no máximo, até quinta-feira pela manhã. E o plenário do Senado aprovou uma das últimas propostas da primeira etapa do ajuste fiscal do governo nesta terça-feira. É a medida provisória 675, que aumenta impostos sobre o lucro líquido dos bancos e garante recursos importantes para a União. Outra MP também foi aprovada pelos senadores. As medidas provisórias 674 e 675 chegaram ao plenário às vésperas de perderem a validade. A primeira, discutida e aprovada em menos de 10 minutos, se refere à abertura de crédito extraordinário para atender a vítimas de desastres naturais. O valor do repasse é de cerca de 905 milhões de reais. Um crédito extraordinário destinado aos ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e do Ministério da Integração. Trata-se de um crédito extraordinário de fundamental importância para o Nordeste. Nada obstáculo com relação a essa matéria, até porque ela já produziu os seus efeitos. Ela é a medida provisória que abre crédito extraordinário para ministérios. Já a discussão da MP 675 foi polêmica. A medida aumenta de 15% para 20% a alíquota da contribuição sobre o lucro líquido de instituições financeiras. Essa mudança é parte do pacote de ajuste fiscal do governo e pode ajudar a União a arrecadar cerca de 8 bilhões e 700 milhões de reais até 2017. A relevância da medida decorre da necessidade de adequar a tributação incidente sobre o setor financeiro, tornando-a compatível com sua capacidade contributiva. Quando se propõe uma medida que tira daqueles que mais podem, daqueles que podem pagar e sofrer e dar uma contribuição um pouco maior para que a sociedade brasileira enfrente a crise que nós estamos enfrentando, aí logo se arranja um grupo de pessoas ou de parlamentares que impede que isso ocorra. Não consigo entender aumentar só para 20%. Que país injusto é esse, onde os bancos vão pagar 20% de contribuição social sobre o seu lucro líquido e a pessoa física paga 27,5% de imposto de renda. Mas a maioria dos senadores que se pronunciou chamou a atenção para as emendas ao texto que nada tem a ver com o tema principal, os chamados jabutis. Acontece que, junto com esse dispositivo, foram sendo acrescentadas coisas que se referem a incentivos relacionados com a Marinha Mercante, do Fundo da Marinha Mercante Norte e Nordeste, drawback, PIS, PASEP e COFINS para recolhimento de empresas domiciliadas no exterior. Há nesta medida provisória matérias desconexas. É importante dizer que essa medida provisória recebeu 193 emendas. 193 emendas. Para aprovar uma medida provisória nessa casa, a gente tem que fazer mediação. Se eu recusasse todas as emendas, quero dizer de novo aqui, nós não aprovaríamos essa MP. Depois de quase 2 horas de debate, a medida provisória foi aprovada. A matéria vai à sanção. Agradeço, senhor presidente, da proposição... também os senadores e senadoras pelo voto. Os senadores também aprovaram nesta terça-feira um projeto de lei que prevê a ajuda financeira da União a estados, Distrito Federal e municípios e cria um fundo de exportação, o FEX. Pelo texto, os estados ficam com 75% da verba e os municípios com 25%, mesmos critérios adotados na divisão do ICMS. Os recursos serão pagos em 4 parcelas de 487,5 milhões de reais
até o último dia útil dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro deste ano. Apesar de o Brasil ter perdido o grau de investimento da agência Standard & Poor's, o que dificulta a saída da crise, a estratégia para controlar a inflação será mantida. A afirmação é do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, os senadores também debateram a tentativa de manipulação da taxa de câmbio brasileira. Existem fortes indícios de que instituições financeiras internacionais tentaram manipular a taxa de câmbio no Brasil. É o que revela uma investigação em curso no exterior, que conta com o apoio do Banco Central e do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A manobra teria sido sobre o spread, dinheiro que os bancos ganham com a compra e a venda do dólar. Como a concorrência estava levando naturalmente ao encurtamento desses spreads entre a compra e venda no exterior contra o Brasil, esses operadores começaram a conversar e entre eles resolveram tentar tabelar ou atuar em conluio para impedir exatamente a compreensão do spread. O presidente do Banco Central destacou os lados positivos da perda de valor do real. Os custos domésticos das empresas, quando medidos em dólares, apresentam trajetória descendente. Assim, as exportações devem assumir papel crescente como fator de dinamismo econômico. Por sua vez, o processo de substituição de produtos importados por bens produzidos no país favorece tanto o saldo comercial quanto a atividade econômica. Tombini defendeu o corte de 26 bilhões de reais no orçamento e disse que o Banco Central manterá o tripé formado por câmbio flutuante, superávit e o regime de metas para controlar a inflação, que teria atingido seu maior nível. A previsão é de que ela comece a ceder no início do próximo ano, chegando ao centro da meta de 4,5% no fim de 2016. Os mencionados ajustes, presentes e futuros, têm grande potencial para estabelecer as bases para a retomada de um crescimento econômico sustentável, com resultados melhores para o Produto Interno Bruto já em 2016. Vossa Excelência é a autoridade monetária do nosso país ao longo desses 5 anos e Vossa Excelência, de certa forma, conviveu com determinada omissão, assistindo ao desmonte fiscal que foi praticado pelo governo da presidente Dilma, que com o propósito de manter o seu projeto de poder, arrombou as contas públicas do nosso país. Ou seja, o que nós estamos vivendo aqui não é um debate econômico, não. Nós estamos vivendo aqui um debate político de quem não aceita que a presidenta Dilma ganhou as eleições e se reelegeu com o apoio do povo e em cima de um debate político muito importante. A representação brasileira no Parlamento do Mercosul se reuniu nesta terça-feira com integrantes da Fundação de Desenvolvimento e Democracia do Paraguai. Os visitantes receberam de deputados e senadores um diagnóstico da atual situação política e econômica do Brasil. Veio uma representação muito forte do Paraguai, envolvendo senadores, deputados, 2 ministros e empresários. E nós aqui estivemos senadores e deputados brasileiros. Eles se preocupam naturalmente, e as perguntas e observações foram nesse sentido, com o que nós pensamos sobre o Mercosul, querem saber os rumos que o Brasil vai percorrer e tem consciência de que pelo nosso tamanho na economia, tamanho populacional, geográfico, os destinos que nós tomarmos acabam afetando sempre os demais países. Eles saíram daqui com a certeza que essa história de impedimento da presidente de impeachment é uma lenda, isso não vai ocorrer de forma alguma. Mas saíram também sabendo que a nossa economia está dominada pelo interesse do capital. No início de agosto, o presidente do Senado discutiu com os ministros da área econômica a Agenda Brasil, um conjunto de propostas que visam promover a retomada do crescimento econômico. A comissão especial criada para analisar e agilizar a tramitação da agenda recebeu dezenas de projetos, além dos 84 do documento original. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão Especial da Agenda Brasil.
Na terceira reunião de trabalho, o destaque foi para um projeto de resolução do Senado que, a exemplo do que já acontece com estados e municípios, estabelece um limite para a dívida da União, com um prazo de 15 anos para cumprimento da meta. O projeto de resolução do qual eu sou relator fixa que a dívida bruta da União, em 15 anos, não poderá ser mais do que 4 vezes a receita líquida do governo federal. Hoje é 5,6 vezes a receita líquida e aumenta exponencialmente. E da mesma maneira que os estados e municípios têm tetos para o seu endividamento, o governo federal precisa ter também. Agora, não vai poder fazer daqui para o ano que vem. Então a meta é de 15 anos, que se faça 1/15 a cada ano de ajustamento. Nós temos que conversar com a nossa assessoria, nós temos que ver detalhes do projeto. Então foi por isso que nós pedimos vistas para se analisar na próxima quarta-feira. Eu tenho um temor de que a gente engesse muito a parte fiscal, de forma que o governo hoje pouco interfere na política monetária e pouco interferir também na política fiscal. O plenário aprovou nesta terça-feira os nomes de 3 autoridades indicadas pelo Palácio do Planalto para ocuparem cargos no DENIT. Walter Casimiro Silveira para diretor-geral, Gustavo Adolfo de Sá para diretor executivo e Luiz Antônio Garcia para o cargo de diretor de infraestrutura rodoviária. Já a Comissão de Educação aprovou por unanimidade o nome de Débora Ivanov para a direção colegiada da Ancine, Agência Nacional de Cinema. A indicação segue em regime de urgência para o plenário. Débora Ivanov trabalhou em mais de 60 obras audiovisuais. O último sucesso que ela produziu, o filme Que Horas Ela Volta, está em cartaz nos cinemas no Brasil e em mais 30 países. Foi premiado em festivais internacionais e escolhido pelo governo para competir por uma indicação ao Oscar. Não basta o filme ser bom e tocante, ele precisa ser profissionalmente competitivo em termos de marketing e ações institucionais. Não tem como. O jogo lá é bastante pesado. Débora Ivanov, que tem larga experiência no mercado audiovisual, defendeu a necessidade de qualificação profissional das pequenas produtoras. Nós já aprovamos a Lei 12.485 de 2011, foi criada uma nova demanda pelo conteúdo brasileiro na TV paga. Foi criada a lei e não tem os filmes para colocar. E a Ancine recebe bastante críticas frente a isso, que os roteiristas são roteiristas para televisão, não conseguem ter agilidade para serem roteiristas, ao contrário, para filmes agora tem que ter uma demanda enorme para televisão. Está faltando mesmo mão de obra, sabe, assim, em todos os níveis, técnicos, diretores de fotografia, técnicos de cenografia, e nível gerencial falta muito. Eu estou participando agora, coordenando um seminário que será na semana que vem, onde reúne instituições de ensino de todo o país e instituições também privadas de cursos avulsos e especialização, exatamente para discutir o que poderia ser adequado nas grades curriculares que já existem e o que a gente poderia estimular com que esses cursos avulsos, cursos técnicos possam ofertar para a gente acelerar essa qualificação. A produtora executiva disse que vai trabalhar na Ancine pela expansão do número de salas de cinema no país e pela visibilidade do cinema nacional. Temos muitos municípios pequenos que não têm salas de cinema. São Paulo concentra o maior número de salas do país. Porém, as regiões periféricas não estão incluídas. Você tem um vazio cultural enorme e a gente precisa, sim, trabalhar nesse sentido. Esta edição termina aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.